Saudações pessoal, estamos gravando mais uma sessão de aula. Desta feita vamos trabalhar com mecânica, neste caso cinemática, e vamos resolver uma série de exercícios relacionados com movimento retilíneo uniforme e movimento retilíneo uniformemente variado. Quem vos fala é o professor Edson, físico por excelência. Então, o primeiro problema diz o seguinte: o esquema ao lado representa o instante inicial t igual a zero da perseguição entre veículos A, B e C que se deslocam com velocidade de 50, 20 e 60 metros por segundo, respectivamente. Determine após quanto tempo o veículo A que se encontrará exatamente entre os veículos B e C a meia distância deles. Então, temos aqui o esquema, temos aqui o corpo A, o carro A, temos o carro B e o carro C. Não se esqueçam que aqui nós estamos a trabalhar com os corpos como sendo ponto material, né? As dimensões deles não interferem no problema. Então, no instante t igual a zero, o carro A está na origem, se nós considerar assim, como podemos ver nessa figura, o carro está na origem, o B está a 40 metros da origem, o C está a 100 metros da origem. Então, temos aqui a orientação da trajetória da esquerda para a direita. Aqui os dados, o carro move-se com uma velocidade de 50 metros por segundo, com 20 e com 60. Então, ele nos pede o tempo, né, um instante em que o carro A estará entre o carro B e C. Então, a condição é essa, quer dizer que a função horária de A ou XA será igual à posição de A, né, posição final, será igual à posição de C, posição final de C, mais posição final de B, sobre 2. Então, é basicamente isso que nós queremos resolver. Então, temos aqui a ideia-chave, né, no instante inicial nulo, né, para os três carros, é a partir deste instante que os três carros começam a se mover. Então, como já vimos que trata-se de um movimento retilíneo uniforme, vamos trabalhar com as seguintes condições: velocidade é constante e aceleração é zero. Agora, vamos escrever as equações da posição dos três carros. Nesse caso, o corpo A, temos aqui a sua função horária, né? Sabendo que a trajetória, o sentido da trajetória da esquerda para a direita, logo a velocidade será igual, a velocidade em x será igual à velocidade A e será simplesmente VA, sabendo que são constantes. Então, substituindo essa expressão aqui e considerando também o corpo A no tempo inicial igual a zero, o corpo A estava na origem, então temos aqui que a posição inicial de A é zero, logo a função horária de A fica simplesmente XA igual a VA vezes T. Para o B é a mesma coisa, sabendo que no instante inicial T igual a zero, ele estava a 40 metros da origem, então a sua função horária, a sua posição final fica 40 mais VB vezes T. Para o carro C, inicialmente ele estava a 100 metros, então teremos que a posição final será 100 mais velocidade do carro C vezes o tempo, ok? Vamos agora pegar essa equação 1, 2 e 3, substituindo nesta equação da condição. Então teremos VA, né, trabalhando isto, teremos VA igual a essa expressão que está aqui, fazendo a manipulação, encontramos que tempo será igual a 140 sobre 2V A menos VB menos VC. Fazendo substituição numérica dos dados, encontramos que é igual a 7 segundos o tempo. Quer dizer que o carro A melhor, estará no meio entre os dois quando se passarem 7 segundos após a largada, ou seja, 7 segundos após o início do movimento. Ok? Então está solucionado o primeiro exercício. Para o segundo exercício, ele diz um antílope que se move com aceleração constante leva 6 segundos para percorrer uma distância de 70 metros entre dois pontos. Ao passar pelo segundo ponto, sua velocidade é de 15 metros por segundo. Qual era a sua velocidade quando passava pelo primeiro ponto? Linha B, qual é a sua aceleração? Também um exercício muito simples. Então, temos aqui a distância que ele percorre, que pode ser também o nosso deslocamento, é 70 metros. O tempo que ele faz para percorrer essa distância, 6 segundos, e a velocidade quando ele chega no ponto final é 15 metros por segundo. Nos pede a velocidade inicial do corpo, né, que é a velocidade quando ele passa pelo primeiro ponto, quer dizer que é a velocidade que ele começa, e a aceleração. Ok, como o movimento é acelerado, ok, a velocidade vai aumentar no decorrer do tempo. Nós temos aqui que a aceleração e a velocidade têm o mesmo sentido, o módulo da aceleração e da velocidade é positivo, e geralmente a velocidade final é maior que a velocidade inicial. Então, como é um movimento retilíneo uniforme já mencionado, vamos usar as equações que nós conhecemos para o movimento retilíneo e uniforme. Conforme temos aqui uma figura para ilustrar, este é o primeiro ponto e este é o segundo ponto. Quer dizer que ele sai daqui desse primeiro ponto, se nós considerar como origem, com uma velocidade inicial, que é diferente de zero, e chega aqui com uma velocidade final que é igual a
15 metros por segundo e se desloca 70 metros durante 6 segundos, ok? Então temos aqui a equação da função horária da posição para o movimento retilíneo uniforme, ok? Sabendo que a orientação da trajetória também é de esquerda para a direita, a velocidade inicial em x será igual à velocidade inicial e a aceleração em x será igual à aceleração, ok? Então, mandando essa expressão no x inicial para outro mesmo, teremos x menos x inicial, velocidade inicial tempo, mais 1 sobre 2, aceleração tempo ao quadrado. Então, essa diferença que está aqui, essa variação, nós chamamos que é o deslocamento, ou simplesmente S. Então, nós substituímos o valor numérico, né? Para S é igual a 70, V inicial não temos, tempo é 6, 1 meio de aceleração 6 ao quadrado, então ficamos com essa expressão. 70 igual a 6V0 mais 8A. Isolando V0, né, que é o que nós queremos, teremos 70 menos de 8A dividido por 6. Essa é uma equação I. Então, dando sequência, teremos na outra equação, que é a equação da velocidade, que é a função da velocidade, teremos velocidade em x igual a v, né? Então, nesse caso teremos v igual a v inicial mais aceleração tempo. V final falaram que é 15, então é 15, v inicial mais 6a. Isolando também v0, temos isso. Vamos fazer um sistema, né, de equação, nesse caso método de comparação, igualando a velocidade inicial da equação I com a velocidade inicial da equação 2i. Teremos isso que está aqui. Logo, a aceleração será igual a 20 sobre 18 metros por segundo. E na linha B, pegamos o valor da aceleração e vamos substituir na equação da velocidade. Logo, teremos velocidade igual a 25 sobre 3 metros por segundo. Então, também está resolvido o segundo exercício. Para o terceiro problema, um problema clássico do livro Young Friedman, um problema bom, muito bom mesmo. Então, ele diz: um trem parte do repouso em uma estação e acelera a uma taxa de 1,60 metros por segundo ao quadrado por 14 segundos. Ele corre com velocidade constante por 70 segundos e reduz a velocidade a uma taxa de 3,50 metros por segundo ao quadrado, até que para na próxima estação. Fazer um gráfico da velocidade em função do tempo e provar que a área limitada pela curva pelo eixo dos tempos é igual à distância total percorrida. Então, temos aqui os dados. A aceleração 1 é igual a 1,60 e o tempo 1 é igual a 14 segundos. A velocidade inicial é 0, porque falaram que ele parte do repouso. Uma boa anotação. Depois, no segundo percurso, ele efetua gasta um tempo. O segundo percurso dura um tempo de 70 segundos. E no terceiro, ele faz com uma aceleração de 3,50 metros por segundo ao quadrado. Então, segundo a análise do problema, vê que ele parte do repouso e acelera, né? E ele corre com velocidade constante durante 70 segundos. Se a velocidade aqui é constante, é movimento retilíneo uniforme. E depois reduz a velocidade se ele reduzir o movimento retardado. Por isso é que temos aqui, primeiro caso, movimento acelerado, movimento uniforme e movimento retardado. No movimento acelerado temos aqui as condições, no retardado temos aqui as condições e no uniforme temos aqui as condições e no retardado também temos aqui as condições. Ele nos pede para demonstrar que a área, né, limitada pela curva e pelo eixo dos tempos é igual à distância total percorrida. Então temos aqui uma figura para ilustrar esse fenômeno. Temos aqui o corpo, que é único, parte do ponto A, chega no ponto B, né, depois vai até o ponto C e por fim para no ponto D. Logo, no ponto A ele parte do repouso até atingir uma velocidade de 1 no ponto B. No ponto B, quando ele chega, começa a efetuar movimento uniforme, por isso é que vimos que a velocidade aqui 1 coincide com a velocidade inicial 2 e chega no ponto C com a velocidade 2 e essa velocidade 2 coincide com a velocidade inicial 3. Não vamos esquecer que toda a velocidade deste ponto até este ponto é igual porque o movimento é uniforme. Logo, estamos a falar que V1 é igual a V inicial 2 é igual a V2 é igual a V inicial 3. E depois ele parte do ponto C, vai no ponto D com o movimento retardado, quer dizer que a velocidade vai reduzindo até chegar a 0, ok? Então temos aqui, ele aqui gasta um tempo 1, aqui ele gasta um tempo 2, deslocando ΔX2, aqui deslocando ΔX1, e aqui gasta um tempo 3, também deslocando ΔX3. E temos aqui a distância total e o tempo total gasto para percorrer esta mesma distância. Então vamos dar sequência para terminar de resolver o problema. Então temos aqui a ideia, né? Já sabemos que a distância total percorrida é igual a ΔX, que é o deslocamento, e é igual a ΔX1 mais ΔX2 mais ΔX3. Ok, vamos agora calcular estes ΔX ou estes deslocamentos simples, né? Para o trajeto AB, o movimento é acelerado, temos aqui a função horária da aceleração, ou da posição, desculpa, e a função horária da velocidade. Trabalhando nisto, temos que
a delta x1, né? Isso que está aqui é delta x1, igual a v inicial 1, tempo 1 mais 1 sobre a aceleração, tempo. Sabendo que esse é 0, né? Isso aqui é 0, ok? Então ficamos com delta x1 igual a 1 sobre a aceleração, tempo 1. Agora, por outro lado, a velocidade 1 é igual a v inicial mais aceleração 1, tempo 1. Também vimos que a orientação é da esquerda à direita, então V1 em x é a mesma coisa que V1 e V inicial 1 é a mesma coisa que V inicial 1 em x é a mesma coisa que V inicial 1. Então temos a equação 2 para delta x. Vamos agora calcular delta x2 no trajeto BC, o movimento é uniforme, vamos usar a equação função horária para movimento uniforme. Vemos que aqui não tem aceleração, porque é um movimento uniforme. Então temos aqui, conforme falamos, aquela V inicial 2 é igual a V1 é igual a V inicial 3 é igual a V2. Então significa que delta x2 é igual a V1 vezes T2, né? Então temos que delta x2, quanto é que é V1? V1 é A1 vezes T1, então está aqui A1 vezes T1 vezes T2, essa é a equação 3, vamos sequenciar. Para a equação, para a delta x3, né, no trajeto CD, movimento é retardado, velocidade no fim é 0, velocidade inicial é a mesma coisa que a velocidade 1. Então temos aqui a função horária. Agora a velocidade inicial 3 em x é a mesma coisa que a velocidade inicial 3 para o sentido da orientação, mas a aceleração 3 em x é negativa, atendendo que ele está retardado. Então essa variação é delta x3, será essa expressão. Agora precisamos encontrar o tempo 3, que não nos deram. Então vamos usar a função horária da velocidade para o momento retardado, é isto que está aqui, sabendo que essa velocidade é 0, então o tempo 3 será V inicial 3 sobre a 3. Substituindo aqui nesta equação, teremos que delta x3 essa expressão, finalmente delta x3 será igual a 1 vezes T1, tudo ao quadrado, dividido por 2 a 3. Então essa é a equação 4. Vamos substituir essa equação 3 a 2 e a 4 na equação 1, aquela primeira que temos aí, e a distância total fica isto. Substituindo o valor numérico, teremos 1,8 km, quer dizer que essa é a distância total percorrida. Agora precisamos calcular a área desta curva para nos ver se na verdade a distância total é igual à área da curva. Então temos aqui a curva, quando o movimento é acelerado, nós temos aqui a velocidade a aumentar, ela aumenta até a velocidade final de 22,4, que é V1, depois ele mantém essa velocidade até do ponto B até o ponto C, né? Movimento uniforme, e depois retarda, ele sai de 22,4 para 0. Então temos aqui, durante esse instante que ele faz o movimento acelerado, ele gasta um tempo de 14 segundos, e no tempo que ele faz o segundo movimento, ele gasta 70 segundos, ok? E no fim ele faz um tempo inferior a 70 segundos. Nesse caso, calculamos o tempo total do percurso, que é esse 90,4, ok? 90,4 quer dizer que ele sai de 0 até 90,4 tempo total. Agora, conseguimos ver que esse gráfico do tempo em função da velocidade, isso é um trapézio, é a figura que representa um trapézio. Então vamos calcular a área dessa figura, a área do trapézio, né, é base maior mais base maior, menor, tudo a multiplicar a altura dividir por 2. A base maior é essa distância daqui até aqui, que é 90,4. A base menor é essa distância que está aqui, que é 70, e a altura é 22,4. Então, substituindo, né, teremos que a área do trapézio será 1.796,48 metros quadrados. Portanto, nós concluímos que a área total, né, da figura ou da curva limitada é igual à distância total percorrida. Aqui temos também o terceiro problema resolvido. Vamos seguindo. Temos agora um problema bom, também um clássico do livro Saraiva. Ele diz: uma carreta usada em demonstrações movia-se ao longo de uma régua com aceleração constante. No momento em que o cronômetro mostrava tempo 1 igual a 2 segundos, a carreta encontrava-se no ponto x1 igual a 30 centímetros. No momento T2, 9 segundos, no ponto x2, 80 centímetros. E no momento T3, 15 segundos, no ponto x3, 230 centímetros. Qual é a aceleração da carreta? Então, um exercício de movimento retilíneo uniformemente variado, simples também, mas bom.
Então temos aqui tirado tirado todos os dados, ok? Conforme nos deram no problema, ele nos pede a aceleração. Convertemos esses valores para metro, né? Sabendo que está em centímetro no sistema internacional, e a condição para movimento acelerado é esta que temos trabalhado com ele. Então temos aqui uma pequena figura, ok? No instante T1 igual a 7 segundos, nota-se que aqui o instante inicial não é zero como no outros problemas. Aqui o instante inicial mesmo é mesmo já 7 segundos. Então, nesse instante, ele já estava na posição 1, que também não é zero, que é, na verdade, 70 centímetros. Ok? E depois, ele se move durante 9 segundos, uma distância de 80 centímetros. Quer dizer que no instante T2 ele está a 80 centímetros e no instante C3 está a 230 centímetros, sempre em relação à posição dele inicial, que não é zero, é 70 centímetros. Ok? Então temos aqui a figura para melhor compreensão. Ok, temos aqui algumas ideias-chave. Vamos usar a equação da função da posição para determinar esse exercício também. Então, no trajeto AB para o corpo, nós temos x2 é igual a x1, posição inicial, mais velocidade inicial, em x ΔT, mais 1 meio, aceleração em x ΔT ao quadrado. Nota-se que aqui nós estamos a usar ΔT e não simplesmente t, como em outros problemas. Em outros problemas, costumamos a usar simplesmente t, né, instante de tempo, porque consideramos que o tempo inicial é zero. Mas aqui nós estamos a usar intervalo de tempo, porque o tempo inicial não é zero. O tempo inicial é, conforme nos falou no problema, 7 segundos. Então temos aqui, sabemos que a velocidade inicial em x é v inicial, né, orientação da trajetória, e a aceleração em x também é a aceleração. Substituindo aqui, teremos essa expressão toda, ΔT não esquece que é tempo final menos tempo inicial é tempo 2, tempo inicial é 1. Então, fazendo a substituição numérica, vamos encontrar essa expressão que vamos chamar de equação 1. Depois, no trajeto AC, temos x3 é igual a x1, estamos sempre a marcar em relação à origem. Velocidade inicial também ΔT, né, também a mesma expressão, e substituindo também o dado numérico, encontramos essa expressão aqui, equação 2. Agora vamos fazer esse sistema de equação para encontrar a aceleração. Então, fazendo esse sistema de equação e equação 2, trabalhando, né, método de redução, encontramos que a aceleração é 0,05 metros por segundo, ou simplesmente 5 centímetros por segundo ao quadrado. Então, exercício também muito bom do livro Saraiva, sugerimos para você. O último exercício, esse é um problema clássico também do livro Alonso Filho. Ele diz: o motorista espera o sinal de trânsito abrir. Quando a luz verde acende, o carro é acelerado uniformemente durante 6 segundos, na razão 2 metros por segundo ao quadrado. Após o que ele passa a ter velocidade constante. No instante em que o carro começou a se mover, ele foi ultrapassado por um caminhão movendo-se no mesmo sentido, com velocidade constante de 10 metros por segundo. Após quanto tempo os dois veículos se encontrarão novamente? Bom exercício este. Então temos aqui velocidade inicial zero, né? Nós consideramos isso, né? Sabendo que ele parte, o carro é acelerado, né? Estamos a considerar que ele parte do repouso. E depois a aceleração 2 metros por segundo, que é essa razão, e o tempo 1, 2, 6 segundos. E depois ele faz, depois está aqui, após o que ele passa a ter velocidade constante. Quer dizer que o motorista ou o automóvel, podemos considerar o automóvel, ele faz dois movimentos. Ele começa com acelerado e depois termina com um movimento uniforme. Ele começa com uma aceleração durante 6 segundos e depois passa a ter velocidade constante até no fim. E já o caminhão, né? Move-se com uma velocidade constante de 10 metros por segundo. Quer dizer que o caminhão só se move com velocidade constante, só faz simplesmente movimento retilíneo e uniforme. Então, a velocidade 2 é constante. Temos aqui a condição para movimento acelerado e temos aqui a condição para movimento uniforme. Então, a ideia-chave: no instante inicial t igual a 0, o caminhão e o carro encontram-se em suas posições iniciais, x igual a 0, referencial. O carro efetua dois movimentos, acelerado e uniforme, até voltar a encontrar novamente o caminhão. Enquanto que o caminhão efetua apenas MRU durante um tempo t igual ao tempo gasto pelo carro para efetuar os dois movimentos. Então, com esta ideia, nós conseguimos resolver basicamente o problema. Ok? Então, temos aqui uma pequena figura marcar, né, o início do movimento para os carros. Okay? Vamos considerar o início do movimento não quando cada um saiu da casa dele, mas quando o carro foi ultrapassado pela primeira vez pelo caminhão. Então, isso que nós queremos fazer, isso que nós queremos trabalhar, que marcamos como referencial. Ok, temos aqui
o caminhão já começa com o uniforme, mas o automóvel começa com o acelerado. Então temos aqui o azul representa o caminhão, conforme vimos aqui nessa descrição, e o preto o carro, o automóvel. Então, dois começam a se mover partindo da origem. Quando ele chega nesse ponto, o carro muda o movimento, começa agora a fazer um movimento uniforme, enquanto o caminhão continua sempre com o seu movimento uniforme até se encontrarem novamente. Não esqueça que o caminhão, a priori, ultrapassa o carro e depois o carro ultrapassa o caminhão. Por quê? Porque é lógico que se este está a se mover com o uniforme, este está a acelerar, este passou primeiro, né? Porque se calhar no princípio tem uma velocidade maior que esta aqui, atendendo que esse começou do zero, este não, este começou com uma velocidade já de 10, por isso é que ele passou. Então temos aqui, vamos escrever a equação, a função dos dois corpos. Por carro, né? Trajeto AB, movimento acelerado. Temos aqui posição final igual a posição inicial, velocidade 1, tempo 1, menos tempo inicial, mais um meio aceleração, tempo inicial. Aqui, nota, tempo inicial é 0, ok? Então, só que um parte depois do outro. Vamos já ver por quê. Fizemos uma substituição numérica, encontramos que a posição final, quando ele se encontra no ponto B, é 36. Quer dizer que ele anda está a 36 metros da origem quando o 0 for menor ou igual que tempo e o tempo for menor ou igual que 6. Okay? Quer dizer que um tempo não maior que 6. E a velocidade com 12 metros, ele chega aqui com essa velocidade de 12 metros por segundo. Agora, no trajeto B, se é que ele faz movimento uniforme, já vamos ver, quando ele chega aqui, ele tem posição final é igual à posição inicial, que é esta posição dele aqui, mais velocidade inicial, que é essa velocidade aqui, tempo, que é o tempo que ele faz daqui para aqui. Ok, então temos isso. Velocidade de 1.1 é igual a V1, né? Já sabemos, e posição de tamanho é x1. Agora, este tempo que ele faz daqui para aqui é a soma, é o tempo daqui menos esse tempo que ele faz aqui. Então temos aqui tempo total, é tempo 1 mais tempo 1. Nesse caso, tempo 1 é igual a tempo menos tempo 1, onde tempo 1 é 6. Então, quer dizer que vamos ter isso. A posição do carro no ponto C será igual a 36 mais 12, ok? Que multiplica, 36 é x1, que é esse que está aqui. 12 é V, é a velocidade. Multiplica tempo menos tempo 1. Essa é a equação. Se T maior quer dizer que quando um tempo maior que o 6, então ele tem essa função aqui. Para o caminhão, né, que ele só efetua um movimento, temos aqui movimento retilíneo uniforme, temos a sua equação, né? Substituindo o valor da posição inicial que é 0, então ficamos com 10t. Então, os dois carros vão se encontrar novamente quando? É lógico que eles se encontram na posição x igual a 0, né? E vão se encontrar novamente depois desse tempo. Então, quando a posição do caminhão foi igual à posição do carro. Então, temos aqui, vamos fazer a comparação, encontramos tempo 18 segundos, quer dizer que ele se encontra depois de 18, se encontra novamente depois de 18 segundos. Então, aqui temos concluída a nossa playlist, ok? Não se esqueça de curtir o nosso canal no YouTube, né? Temos aqui o Ateliê da Física no Facebook, nos siga na página EN Consultoria Acadêmica e no WhatsApp pelo terminal 926694421. Então, convide os seus amigos, fale sobre o nosso canal, nos ajude a crescer e você será muito, mas muito beneficiado com as nossas aulas. Críticas, sugestões, nós estamos abertos. Deixa alguma coisa nos comentários.